Apocalipse capítulo 5, o 4 nós vimos a semana passada. Apocalipse capítulo 5. Um advogado ficou com a incumbência de defender num tribunal um homem que estava sendo julgado, respondendo a um processo por homicídio. E ele era culpado. O advogado sabia que ele havia realmente assassinado uma pessoa. A grande parte da comunidade sabia disso. E estava lá no tribunal no dia do julgamento dele, e o advogado, sabendo que as provas eram muito fortes contra o seu cliente, e que provavelmente ele viria a ser condenado, durante o julgamento, todas as vezes que lhe davam a palavra, ele dizia assim, olhando para os jurados. Ele olhava para os jurados e dizia assim: os senhores aguardem que no final do julgamento os senhores terão uma surpresa aqui. Os senhores e todas as pessoas da plateia. E o julgamento ia seguindo, as testemunhas sendo ouvidas e todas as provas contra o cliente dele, aquele quadro horrível de condenação. Lá no final do julgamento, quando foi dada a palavra ao advogado de defesa, ele começou a fazer a sua sustentação oral, defendendo o seu cliente, os jurados prestando atenção, o juiz também, todas as pessoas que lotavam o auditório do tribunal. E no final, quase ao encerrar a sua defesa, o advogado usou de uma artimanha e disse assim: agora é o momento da surpresa que eu anunciei para vocês. Vocês estão acusando o meu cliente de ter matado uma pessoa. E vocês vão se surpreender, porque dentro de 30 segundos vai entrar por aquela porta a pessoa que vocês dizem que foi assassinada por ele. Todo o auditório virou de costas para a porta. E o advogado começou a olhar no relógio. Ele deu 30 segundos. E todas as pessoas viradas para lá olhando, e passaram-se os 30 segundos e ninguém entrou pela porta. O advogado olhou para os jurados, olhou para a plateia e disse assim: todos vocês olharam. Sabem por que olharam? Porque tiveram dúvidas. Se tivessem certeza, convicção que o meu cliente havia assassinado esta pessoa, vocês não olhariam para a porta. Vocês só olharam porque ainda têm dúvidas. E há uma máxima no direito que na dúvida você não pode condenar. Os senhores não têm autoridade para condená-lo, porque todos tiveram dúvidas. É o que eu tinha a dizer. Os jurados se retiraram para o veredito, o juiz também, todos se recolheram, voltam, assentam-se no lugar, todo o tribunal esperando. O juiz vai ler então a sentença. E o juiz pede para todo mundo ficar em pé e diz assim: o veredito é culpado. O advogado ficou revoltado, tomou a palavra e disse: é um absurdo, excelência, é um absurdo. Todos aqui presenciaram, todos vocês tiveram dúvidas, todos olharam para a porta esperando a entrada daquela pessoa, todos os jurados olharam, inclusive o senhor, excelência, até o senhor olhou. E o juiz disse: é verdade, só uma pessoa não se virou e não olhou: o seu cliente. Assim é os olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus, nada. Nós podemos enganar com palavras, com sofismas, com o que quer que seja. Eu estou contando essa história porque esse é o tema central do assunto desta noite no capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos falar de juízo, de julgamento de Deus. E bem a propósito do tema, bem a propósito, há poucas horas atrás, há 2 horas atrás, chega a notícia para nós que o senador Renan Calheiros foi inocentado. E um dos senadores que fez a defesa dele mais veemente, o senador Almeida Lima, dá uma entrevista na televisão e diz assim: a absolvição do senador Renan Calheiros foi uma vitória do povo brasileiro. E a gente tem que ouvir. Mas até quando vai ser assim? Até quando? Vai ser sempre assim? Vamos ver essa noite? Vamos ver se vai ser sempre assim, ou se Deus está reservando alguma coisa. Quem não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão, porque lá atrás nós temos Bíblias e vamos fazer chegar até a sua mão, se você quiser acompanhar esse capítulo 5, onde nós vamos estudar verso a verso e observando e respondendo essa pergunta. Esse capítulo vai responder: vai ser sempre assim? Vamos ver juntos o que o livro do Apocalipse revela para nós a respeito desse assunto? Vamos ver. Apocalipse 5, verso 1, diz assim: vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora,
selado com 7 selos. Para aqui. Aqui é preciso uma explicação. Aqui, quando o livro de Apocalipse fala em um livro, não é no conceito que nós temos hoje de livro. O nosso conceito hoje de livro é isto aqui, né? É um livro, sim. Esse é o formato do livro no nosso tempo. Não era assim no tempo de Jesus e no tempo do Velho Testamento. Para eles, livro naquela época eram rolos de pergaminho ou de papiro. Rolos, eles chamavam de livros. Então, quando João tem a visão aqui do trono de Deus e na mão direita de Deus um livro com 7 selos, na verdade eram 7 rolos de papiro ou de pergaminho, 7 papéis assim enrolados, e cada um deles tinha um selo fechado. Então eram 7 selos, 7 rolos. Aqui a Bíblia começa a mencionar uma nova série profética com 7 profecias, 7 fases, 7 partes, cada uma selada. É disso que o livro está falando. Deus mostrou isso para João. E João olhou aquilo lá e ele, vocês vão entender na metade desse estudo, por que ele vai ficar impressionado, como nós vamos ver adiante. Ele entendia o simbolismo daquilo, como nós vamos entender hoje. O que aqueles 7 livros selados representavam no tempo de João? Tinha um simbolismo, uma representação muito forte, que não tem para nós hoje. Daí a importância de nós entendermos isso. Porque aquela visão era muito forte. E por que aqueles 7 livros selados na mão de Deus? É importante você entender, porque isso tinha a ver com uma coisa do povo de Israel e daquele tempo. Verso 2 diz assim: vi também um anjo forte bradando com grande voz. O que o anjo dizia? Olha a pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Vamos ler o 3 e o 4. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Eu disse que ele ficou muito impressionado. Ele diz: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aqui nós temos que entender por que aquela visão fez com que o profeta João começasse a chorar. Ele disse muito, copiosamente. O que significava no tempo dele, o que significavam aqueles 7 selos, 7 rolos fechados e selados, para que ele, ao ver aquilo na mão de Deus, o que o fez chorar? O que o fez chorar foi a pergunta do anjo. O anjo perguntou, um anjo forte, diz aqui, bradou em alta voz: quem é, qual foi a palavra que ele usou? Digno. Quem é digno de abrir o livro? E João começou a chorar ao reparar aqui a resposta no verso 3, que ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro. Ninguém podia abrir. E aquilo tinha um significado forte para João, que ninguém pudesse abrir. A pergunta não é quem é capaz, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou quem é capaz de abrir o livro. Ele perguntou quem era digno. Tem um outro sentido muito forte aqui. Não era quem tinha capacidade. E a resposta que veio foi: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Opa, algo muito sério. Poderia tomar aquele livro da mão de Deus e abrir. Já vamos entender, porque eu preciso avançar nos versos para você poder entender aqui junto comigo. Agora veja o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse. Aqui diz um dos anciãos. Na quarta passada nós estudamos que eram quantos anciãos? 24. Estão lembrados? 24, presentes no capítulo 4. Aqui diz que um deles, um dos 24 anciãos, me disse. O que ele disse? Não chores, porque ele estava chorando muito. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Para aqui, que agora nós vamos examinar cada um desses símbolos. Vocês sabem, o livro do Apocalipse é todo escrito em símbolos, e a cada quarta nós vamos desvendando os símbolos, porque eles são muito importantes para a compreensão. Então, o que aconteceu? João estava chorando, o livro na mão direita de Deus, os 7 rolos com 7 selos. Um anjo perguntou:
que não havia ninguém digno. Quem é digno? Havia pergunta. E não havia ninguém nem no céu nem na terra que pôde se manifestar. Aí o outro anjo se aproximou de João, que chorava, e disse assim: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Dois apelidos dados a quem? A Jesus. Por que leão da tribo de Judá e a raiz de Davi? Olha, leão, vimos aqui que é o rei dos animais e o mais poderoso dos animais. Jesus é o rei dos reis e o mais poderoso na terra e no céu, porque ele é Deus. Portanto, essa palavra para Jesus é muito forte. Por que o leão da tribo de Judá? A tribo de Judá era a tribo mais importante de Israel. Portanto, Jesus era o mais poderoso da mais poderosa tribo representante de Israel, o povo de Deus na terra. Por isso ele ficou com o apelido de leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Por que foi dado esse nome a Jesus? A raiz, o que ela é da planta? O que ela faz? Ela sustenta a planta, a raiz. Davi foi eleito rei de Israel. Quando Jesus é chamado a raiz de Davi, o que estão dizendo? Ele dava sustentação a Davi. Por quê? Porque o reino de Davi era um símbolo do reino de Cristo no céu. Era um símbolo na terra. Davi, rei de Israel, prefigurava, simbolizava o reino de Cristo no céu. Então a Bíblia diz: Jesus dava sustentáculo a Davi na terra. Por isso ele é a raiz de Davi. Dois apelidos dados a Jesus. Agora diz assim no verso 5, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Por que Jesus é que podia abrir o livro com os 7 selos? A Bíblia diz por quê? Porque ele venceu. O que ele venceu? O que? Diz que ele venceu. Vamos ver que tipo de vitória foi essa que ele teve para ser digno de abrir o livro, porque só ele era digno. Ele venceu. Segue comigo no verso 6, que diz que eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé o quê? O cordeiro que foi morto. Ué, você viu um cordeiro morto que está em pé? Jesus foi morto, mas ele está na sepultura? Ele está vivo. O que ele venceu? A morte. Ele venceu a morte. Qualquer morte. Que morte ele venceu? A morte eterna. Venceu no lugar de quem? Nosso? Faz assim com o dedo. No meu lugar. Ele venceu a morte para mim. Ele pagou a pena no meu lugar. Não é no nosso lugar. No final desse estudo nós vamos ver isso aqui um pouquinho melhor. Vamos ver que esse negócio de nosso não funciona não. O assunto aqui é pessoal. Ele é vencedor porque ele venceu no meu lugar. Por isso ele é digno de me representar. E essa batalha, vamos ver um pouquinho mais adiante. Que batalha foi essa? Mas diz que esse cordeiro que estava de pé tinha o quê? 7 chifres e 7 olhos. Mais uma vez o simbolismo falando forte. O que representa o número 7 em profecia? Plenitude, perfeição. O que representa a palavra chifre em profecia? Chifre, quem está lembrado? Poder, reino, poder. 7 chifres, plenitude de poder. Onipotência. Onipotência é um atributo de quem? 7 olhos. 7, perfeição, plenitude. Olhos, plenitude, perfeição de visão, de conhecimento. Todo conhecimento, 7 olhos, plenitude de conhecimento. Onisciência. Quem é que tem o atributo da onisciência? Deus. Então os 7 olhos, mas os 7 chifres diz que são iguais aos 7 espíritos de Deus. Onisciência, onipotência e toda a plenitude de Deus. Onipresença. Olha como os símbolos se explicam. Ele tem os 7 olhos, os 7 chifres e os 7 espíritos de Deus. Está falando de Jesus. Onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Ele tem isso tudo com ele. E venceu no nosso lugar. Outro símbolo. Estava em pé. Ao final. Vamos passar agora para o verso 8, porque eu estou apressado para chegar no que é o centro do estudo. Esses símbolos são importantes, mas eu quero chegar aqui do 8 em diante, que é a parte forte do capítulo. Verso 8 diz assim: logo que tomou o livro, preste atenção nessa expressão.
Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. E aí o que aconteceu? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Verso 10: para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós temos que explicar o centro do estudo dessa noite, que é a parte mais importante. Agora vamos explicar o livro, porque os selos, porque esse símbolo, porque João chorou. Veja, aqui é preciso entender um pouquinho de Velho Testamento e o que significavam os livros selados, os rolos selados para o povo de Israel. Não sei quantos sabem aqui, no tempo do povo de Israel, no tempo do Velho Testamento, não era permitido ao homem vender uma propriedade definitivamente como é no nosso tempo. Hoje, se eu tiver uma terra, um sítio, uma chácara, eu posso vender para quem eu quiser. No tempo do Velho Testamento não era permitido vender terras. Por quê? Porque a terra que eu tenho aqui no céu é um símbolo da terra a terra que eu tenho aqui na terra é um símbolo da terra que eu vou ter e eu posso vender a terra do céu? Não. Era um símbolo, é uma bênção de Deus. Eu era mordomo, eu sou mordomo daquilo que Deus me deu. Então, na lei dos judeus, na lei de Israel, havia uma lei, um artigo interessante. É o seguinte: você só podia, se eu tenho uma dívida e eu quero pagar a minha dívida e preciso vender a minha propriedade para pagar a dívida, a lei da época dizia que essa propriedade só poderia ser vendida por tempo limitado. Qual era o limite do tempo? O ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? De 7 em 7 anos, o povo de Israel comemorava o ano do jubileu, ou o ano do descanso, ou também chamado ano sabático. Então funcionava assim: eu vendia a minha propriedade, quando chegasse no final dos 7 anos, ou no ano do jubileu, automaticamente aquela pessoa tinha que devolver para mim, através de um herdeiro. Olha que coisa, ela não poderia ficar definitivamente com a minha terra, era lei. Significa que eu tinha que resgatar a minha dívida, eu tinha 7 anos para resgatar, senão de qualquer maneira o credor tinha que me devolver a terra. Como é que se fazia isso? Eram feitos os rolos em 2 vias, como se fala hoje, 2 vias, né? Naquele tempo eram 2 rolos. Um era selado com o sinete do vendedor, o anel dele, selava, fechava o rolo, ficava com ele. O outro era aberto, as testemunhas assinavam e conheciam, somente as testemunhas conheciam as condições da venda. Então, olha, eu devo 100 mil reais, eu vou pedir 3 anos para você para pagar, te transfiro essa terra, se eu tiver o dinheiro antes, você me devolve antes. Eu não era obrigado a esperar o ano do jubileu, eu poderia resgatar antes essa terra. Não eu, aí é que está interessante, a reaquisição tinha que ser feita por um parente próximo meu, ou herdeiro, não por mim mesmo. Tinha que ser um parente próximo ou um herdeiro, que tinha que ir lá fazer o resgate da terra. Era assim, e ficava selado o rolo. Ora, agora preste atenção no que Deus fez. Por que João chorou e por que ele entendeu isso? João foi conduzindo a cena do trono no céu, quando vai começar o julgamento. Paramos na quarta passada. De repente Deus, com 7 rolos selados, o que João lembrou? A terra que nós perdemos. Quando é que nós perdemos? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, a herança da terra prometida, quem que usurpou e ficou com a terra? Satanás. Ele é o possuidor, ele é aquele que está na posse da terra e reivindica isso. E nós perdemos esse direito à terra. Naquele momento que o documento está na mão de Deus, o anjo pergunta: quem é digno de tomar da mão de Deus e pode retomar a terra? Quem é? Ninguém no céu nem na terra, a não ser o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, porque ele foi o vencedor. E ele pagou como? A dívida nossa da terra. Foi morto com sangue. João começou a chorar porque ele entendia isso. Quando ele viu o selo na mão de Deus e o anjo disse que ninguém era digno, o que o profeta pensou? Todas as promessas de Deus e tudo que eu preguei durante a minha vida inteira vai cair por terra se a herança não for dada para nós. Ele compreendeu o simbolismo fortíssimo daquilo. De repente Jesus, diz o verso 7, vai, toma o rolo da mão de Deus e resgata. Para quem ele devolveu a terra? Faz assim com o dedo. E João chorou.
E tem que chorar mesmo, porque ele está entendendo o que está acontecendo. É uma questão de salvação para nós. Aquele simbolismo diz muito para João e diz para nós. Ali, naquele momento, Jesus, quando morreu na cruz, guarda isso, ele garantiu a nossa herança futura. Mas ela só vai se concretizar quando ele voltar, porque a herança é futura. Ele garantiu, mas eu ainda não tomei posse. Para que aconteça isso, primeiro precisa acontecer uma coisa. Tomou o livro está fechado ou está aberto na mão de Deus? Selado. Tem que tirar o selo, não tem? O que tem nesse livro que está na mão de Deus? O que tem no documento do contrato que a testemunha conhecia? As condições. O que tem no livro que está na mão de Deus? A sua vida e a minha vida, os nossos atos estão no livro. Só Jesus pode tirar o selo e abrir. E quando ele abre, o que começa no céu? O julgamento. A herança e a volta de Jesus só pode se concretizar após o exame dos livros. Só após o julgamento. As nossas vidas vão ser analisadas lá no céu, nesse tribunal que está armado, está montado, para que então Jesus possa trazer, executar a sentença. E agora eu vou explicar uma coisa que os advogados compreendem melhor. Todo julgamento, e vocês vão compreender porque isso é simples, todo julgamento, seja na justiça do céu ou da terra, é composto de 3 fases. Qualquer julgamento, sem uma das 3 fases, ele é nulo. Incrível que isso que a gente aprende na faculdade, e serve para mim hoje aqui, você vê na Bíblia valendo no céu, no julgamento de Deus, vale lá também. 3 fases do julgamento. Primeira, a fase investigativa. Qualquer processo, seja na terra ou no céu, tem que haver investigação, apresentação de documentos, defesa das partes, senão ele é nulo. Como é que alguém pode ser acusado sem se defender? Então no céu tem a fase investigativa? Sim ou não? Quando começou? 1800 e... Como é que eu sei? Nós sabemos pela profecia de Daniel, capítulo 8 e 9, 2.300 tardes e manhãs. Mas aqui tem uma pista para nós. Lembram-se das 7 igrejas? Lembram-se do período quando começou a igreja de Laodiceia? Que ano? 1844. Exatamente aqui, quando nós estudarmos a partir de agora os 7 selos, nós vamos estar na próxima quarta, você vai ver como uma profecia cruza com a outra. Nós estamos exatamente no período do início do julgamento no céu aqui. Exatamente no momento que Deus está com esse rolo na mão. Você vai ver que as profecias vão se cruzar. E o tempo, é impressionante a Bíblia. Portanto, o juízo investigativo já começou no céu no ano de 1844. Todos os livros foram abertos no céu e todos nós estamos sendo julgados. Todos nós. Alguém pode dizer, peraí Mauro, mas eu ainda estou vivo, eu ainda não completei os meus atos aqui na terra. Deus precisa que você morra para completar seus atos? Lá nos livros do céu já está tudo registrado. Até o dia da sua morte. Nós já estamos em julgamento. Lá no céu. Juízo investigativo. Depois do juízo investigativo, vem a segunda fase do processo. Qual é? Sentença. Decisão, sentença. Dada a sentença, que é a segunda fase, qual é a terceira e última fase? Execução da sentença. 3 fases: investigação, sentença e execução. Nós estamos em que fase do processo hoje? Investigação, primeira. Quando Jesus voltar, qual é a fase que vai entrar? Sentença e execução para os salvos. E a execução para os que perderem a salvação, quando acontece? Depois do milênio. Perfeito o julgamento. Estamos na fase de investigação lá no céu. Os livros foram abertos e nós estamos sendo julgados. Verso 11. Antes do verso 11, marca essa página, não posso deixar de mostrar uma coisa para vocês. Antes do verso 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ver quem é que vai passar por esse julgamento. Segunda carta aos Coríntios, marca essa página aí do Apocalipse. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. E diz assim, 2 Coríntios 5, 10. Eu vou ler. Diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quantos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo? Quantos? Todos. Alguém vai escapar do tribunal de Cristo? Tem algum ser na terra que vai escapar? Não, a Bíblia disse todos. Ninguém
vai escapar do tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. Mas vai acontecer uma coisa muito bonita que eu vou deixar para o fim. Vou deixar para o fim para contar para vocês. Que vai acontecer uma coisa muito bonita nesse julgamento. Por isso que João chorou. Ele entendeu Jesus tomando o livro da mão de Deus. O único que é digno. Agora, olha comigo o Romanos capítulo 2. Preciso mostrar mais uma coisa que tem a ver com esse julgamento. Romanos capítulo 2. Eu peço que você leia comigo o verso 16. Romanos 2, 16. O que diz aí? Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar o quê? Os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Deus vai julgar? Os segredos dos homens. Quantos vão comparecer ao tribunal? Todos. E todos diante do tribunal. Alguma coisa vai ficar de fora do julgamento? Não, porque até os segredos. Até os segredos vão ser julgados. Até aquilo que ninguém sabe, nem nunca soube na minha vida e na sua. Aquilo que ninguém nunca soube, até isso vai entrar em julgamento. Nada vai escapar do tribunal de Cristo. Agora, para você terminar e a gente voltar para o Apocalipse, João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Tem uma declaração importante aqui, que eu como advogado, a gente fica totalmente tonto com as coisas de Deus. Olha o que Deus faz com um advogado. A nossa compreensão humana de lei, de julgamento, olha o que Deus faz. João 5, verso 22. João 5, 22 diz assim, acompanhe comigo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Qual é a função de Jesus no tribunal do céu que começou em 1844? Qual é a função? O verso aqui diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o juízo. Qual é a função de Jesus? Qual é o cargo dele? Juiz. No tribunal de Cristo, juiz é Cristo. Mas sabe por que isso me confunde como advogado? Agora avança para frente, primeira carta de João. Não é o Evangelho não, lá no fim, primeira carta de João. Olha o que está escrito lá na primeira carta de João, para você entender como funciona esse julgamento no céu. Primeira carta de João, diz assim, 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Para quê? Qual é a função de juiz no julgamento? Estou vendo dúvida em vocês. Alguém acha que tem confusão entre esses dois versos? Um advogado diria conflito de leis. Qual é a função de Jesus no julgamento? Juiz e advogado. Ele é as duas coisas. No tribunal humano isso vale? Você pode, o seu advogado pode ser o seu juiz, mas no céu vai ser assim. Por que isso é importante? Eu preciso temer o julgamento em que o meu advogado é que vai me julgar? Eu tenho que ter medo? Só numa circunstância: se o juiz não for o meu o que eu preciso para que o juiz seja meu advogado? O que você precisa fazer para constituir um advogado? Dar uma procuração. Será que todos nessa sala já deram uma procuração para Jesus, ou tem gente ainda pensando? Porque que ele é o juiz, ele vai ser de qualquer maneira, para todos. Mas advogado só aqueles que derem procuração para ele. Portanto, toda a minha sorte no julgamento depende de se meu advogado também é o meu juiz. Porque se o meu juiz for um e o advogado for outro, vocês estão começando a entender onde nós vamos chegar? Os que não aceitaram ainda estão sem advogado, porque juiz de qualquer maneira Jesus será. Então a questão de aceitar Jesus como Salvador não é simplesmente vir aqui à frente. Você aceita Jesus? Aceito, vem aqui. Não. Isso pode ser uma coisa emotiva de momento, nada contra esse tipo de manifestação. Não estou criticando, eu só estou dizendo que aceitar Jesus como Salvador e advogado implica em segui-lo.
fazer o que Ele pede, ser transformado por Ele, ser modificado por Ele, ser discípulo dEle e se aceitar Jesus como Salvador. Porque se eu levanto a minha mão e digo que eu aceito Jesus, mas não mudo nada na minha vida e continuo fazendo o que eu faço e não obedeço às ordens de Jesus, esquece, a procuração foi revogada. Esquece. Aceitar Jesus como... Quando eu constituo um advogado, pelo menos o meu escritório é assim. Quando um cliente me procura para me contratar, eu vou examinar o caso dele. Primeiro eu vou dizer se eu vou pegar ou não. Se eu vou pegar ou não. Porque eu sei quem eu defendo e quem eu não defendo. Isso acho que todo profissional tem liberdade para isso. Eu jamais defenderia um traficante, por exemplo. Jesus não. Ele defende. Incrível, né? Ele defende. Mas porque ele pode fazer o que eu não posso. Ele pode transformar o traficante e eu não posso. Eu não posso fazer isso. Mas ele pode. Só que há um contrato entre mim e o meu cliente. As condições. Quando eu vou contratar Jesus, também tem condições. Mauro, você quer ser meu... Quer que eu te represente? Quero o Senhor. Pois é, mas então os meus princípios são esses aqui. Você vai segui-los? Vou, então vou ser seu advogado. Ah, Senhor, mas esse princípio aqui eu não posso, aquele também não posso, esse aqui não dá. Infelizmente não posso te representar. É assim que funciona, gente. Não dá para dizer eu sou de Jesus, eu sigo Jesus e não faço o que Ele pede. Não dá, isso não existe. Ou você é seguidor de Cristo ou você está sem advogado. Mas eu quero fechar. Mas marca isso. Jesus é ao mesmo tempo juiz, meu juiz, e poderá, dependendo da minha vontade, também ser meu advogado. Ele vai acumular as duas funções, sem que seja nulo esse processo. Isso aqui é incrível. Não vicia o processo. Para terminar, verso 11. Volta lá para Apocalipse 5. Vamos terminar os 4 últimos versos. Apocalipse 5, verso 11 diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares. Quantos anjos tem no céu? Aqui diz, milhões de milhões. Quantos são milhões de milhões? Quem tem uma calculadora com muitos zeros, faça a conta, multiplica milhão por milhão. Vê o que vai dar. É de trilhão para cima. É o que tem de anjo no céu. E a Bíblia diz que um só pode matar mais de 180 mil homens, como aconteceu. Um só. Imagina o poder de um anjo. Lá tem trilhões à nossa disposição de anjos. Verso 12. O que os anjos estão fazendo? Proclamando com grande voz. Olha, trilhões de seres proclamando o que? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há dizerem ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Por que tudo isso? Porque todo este louvor no céu, dado à pessoa de Jesus, quando ele tomou um livro com selos e vai abrir os selos. Por que, gente? Porque os anjos, os anciãos, João, o apóstolo, todos que estavam lá, trilhões de anjos, compreenderam essa coisa maravilhosa que foi o plano da redenção. E aqui eu quero encerrar com a questão do vencedor. Por que Jesus venceu Satanás? E por que eu disse que a nossa herança é futura? Jesus garantiu a minha salvação na cruz. Ele fez tudo o que eu preciso para me salvar lá na cruz, lá no passado. Mas a Bíblia diz que eu só vou receber essa herança no futuro, e depende de uma coisa. Esse que é o ponto. Eu vou explicar com uma ilustração. Vamos imaginar aqui, vou usar o pastor Marcelo que acabou de chegar. Vamos imaginar, por exemplo, que o pastor Marcelo me deve, uma hipótese, me deve R$1 milhão, pronto. Um dinheiro que o pastor Marcelo não tem condições de me pagar. Eu quero dar um exemplo de uma dívida impagável. R$1 milhão. Ele não tem condições, mas ele diz, olha Mauro, nem que eu trabalhe a minha vida inteira, eu vou te pagar. Imagine que ele está conversando comigo no meu escritório, ele é meu devedor. Imagine que entre um irmão dele, com quem ele não se dá, não é o caso do pastor Marcelo, é só um exemplo, um irmão com quem ele não se dá, e esse irmão diga assim, Mauro, quanto é que meu irmão te deve? Aí ele me deve R$1 milhão. Tá bom, então ele tira a carteira, faz o cheque de R$1 milhão, entrega na minha mão e diz assim, eu estou pagando a dívida do meu irmão. R$1 milhão, me dá o recibo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pensem bem antes de responder, porque tem uma conotação jurídica aqui, eu vou explicar.
Eu pergunto, o irmão dele veio e me entregou um cheque de 1 milhão para pagar a dívida e pediu o recibo. Eu pergunto, a dívida do pastor Marcelo está paga? Sim ou não? Não. Alguns dizem que sim, outros que não. Alguns dizem que sim, outros que não. Há uma dúvida aqui, eu vou perguntar de novo. A dívida do pastor Marcelo está paga? O irmão veio, entregou 1 milhão, um cheque de 1 milhão na minha mão, e me pediu o recibo. Eu pergunto, a dívida dele está paga? Sim ou não? Não, sim. Sim ou não? Vocês beberam ou não? Vou perguntar de novo. A dívida está paga? Parece que o não está ganhando, pastor. Bom, quem disse não acertou. Precisa ver se sabe o motivo correto. A resposta correta é não. Mas precisa ver se vocês sabem por que estão dizendo não ou se estão chutando. A dívida dele não está paga porque falta um requisito. Falta um requisito. E agora eu vou explicar por que falta um requisito. Vejam, o irmão dele me deu um cheque de 1 milhão, me pediu o recibo, e eu fiz o recibo. Então a resposta mais óbvia seria que a dívida está paga. A resposta óbvia. Mas não é assim por quê? No momento seguinte, o pastor diz assim: Mauro, eu não me dou com o meu irmão, não aceito nada dele, não aceito que o meu irmão pague a dívida por mim. Ainda que eu tenha que trabalhar toda a minha vida, eu vou pagar. Você, por favor, devolva o cheque dele. Aí o pastor pega o cheque e rasga na minha frente. Eu digo, eu não aceito que ele pague a minha dívida. Eu não quero nada do meu irmão. Isso acontece muito em questão familiar. Pergunta, ele rasgou o cheque e não aceitou. A dívida está paga? Por que não está paga? Porque aqui é uma questão jurídica. Porque o devedor não aceitou. Uma dívida para estar quitada é preciso que o devedor concorde. É o chamado aceite do devedor. O devedor precisa aceitar que terceiro pague por ele. Se o devedor não aceita, a dívida não está paga, porque ele continua me devendo, ele não aceitou o pagamento, a quitação. Agora, pensa comigo. Jesus foi à cruz e morreu no meu lugar. A dívida está paga? Sim ou não? Não. Está paga ou não? O que falta? Que o devedor... E tem gente pensando. Tem gente pensando para decidir se aceita ou não. É uma questão de salvação eterna. Esta aceitação constitui a procuração para Jesus. É no momento que eu aceito e o sigo, aceito e me transformo em discípulo, neste momento no céu a dívida está paga. Aí no momento que Deus está com o livro, e João está olhando, e Jesus toma o livro da mão de Deus, e ele vai tirar o selo. Por que os anjos estão cantando alegres e João chorou? Porque o advogado de João, meu e seu, que está com o livro, é Jesus. Aí começa o tribunal, vem o promotor, Satanás. Ou você pensa que ele não vai estar no nosso julgamento? Ele não vai faltar por nada nesse mundo. Ele é o acusador. A Bíblia diz, ele é o acusador. Ele vai chegar e diz assim: autos processo número 2.514.000, Mauro Braga. Pronto, fico eu em pé no tribunal. Aí vai lá Satanás: este pilantra, safado, vou contar para o senhor o que ele fez. E vai começar a contar minha vida lá. E eu vou ter que esconder o rosto, né? Vou ter que esconder o rosto. E ele vai começar a contar. Aí chega a vez do meu advogado. Ele fica surpreso, porque Jesus está sentado no lugar do juiz. E Jesus levanta e toma o lugar do meu advogado. E diz assim: mas no dia tal, a tal hora, de tal ano, ele me aceitou como seu salvador. Aceitou a minha morte na cruz no lugar dele. Porque eu não paguei por mim. Ele vai falar para Satanás: você sabe, eu não tinha pecados. Eu paguei por ele. E ele aceitou. E me entregou a procuração. Qual é o veredito para ele? Culpado. Ok. Pago na cruz. Outro caso. Próximo. Do que você tem medo? Qual é teu medo do julgamento? Eu vejo gente apavorada com o juízo de Deus. Apavorada. O juiz é seu advogado. Ele vai bater um carimbão assim: pago na cruz. Próximo. Agora, ai daquele, Jesus vai ficar muito triste. Satanás acusando, Jesus vai olhar e vai dizer assim: quanto eu apelei para você, quanto eu te pedi, quanto eu implorei, quantos anjos eu mandei, você ficou pensando e pensando e pensando, aí um dia o caminhão te atropelou. E você não tem advogado aqui no céu. Aí Satanás deita e rola, né? Assim, advogado.
E Jesus vai chorar. Não foi por falta de oportunidade. Recado dessa noite, meu amigo, meu irmão querido, se você ainda não deu essa procuração para Jesus, faz isso antes de chegar em casa. Faz isso antes de sair aqui no trânsito, na rua. Faz logo. Não fica pensando num assunto desse. Isso não é assunto para pensar. Jesus falou assim, é pegar ou largar. Você tem alguma solução melhor para a tua vida eterna? Se você tiver, a que Jesus oferece é essa. Me aceita como Salvador porque eu já paguei. E me segue. Para você ser diferente. Para encerrar, eu me lembrei dessa história, que eu nem ia contar, eu ia terminar hoje com esse assunto aqui, com esse apelo, mas eu preciso contar isso, porque tem uma pessoa aqui, e ela sabe que eu vou falar para ela, que na chegada me procurou, muito triste, com problemas, e me fez uma pergunta, disse assim: Mauro, por que a minha cruz está tão pesada? Eu confesso que eu sentei ali, o pastor orou, e eu fiquei aqui, iniciei o estudo, e esse assunto na minha cabeça: por que a minha cruz está tão pesada? Quero mandar um recado de Deus para essa pessoa essa noite. O recado é o seguinte: haviam várias pessoas carregando cruzes enormes, arrastando assim, sofrendo com os ombros já todos machucados, carregando. E um deles estava reclamando que a cruz estava pesada, estava ferindo as costas e que ele não estava tendo força para carregar. Aí ele teve uma ideia. Ele pegou, deitou a cruz no chão e começou a serrar a ponta para diminuir a cruz. Quis ajudar Deus. Falou: Senhor, essa cruz eu não posso, a minha tem que ser menor. E começou a serrar, e cada vez ele parava um pouquinho mais, serrava mais um pedaço. E a cruz foi encurtando, ficou pequenininha, ele pôs nas costas e já carregava sem arrastar no chão. E foi indo, achando que humanamente ele deu uma grande solução: diminuiu o peso da sua cruz. Achou que Deus estava sendo injusto, porque é uma cruz tão pesada. E foram, até que chegaram ao abismo. Havia uma distância assim de 5 metros até outro ponto do abismo, e ali, sabe o que aconteceu? Os outros, com as costas sangrando, estenderam a cruz de um lado ao outro assim, e atravessaram andando pela cruz. E quando ele viu que ele tentou estender a dele, não chegava nem na metade do abismo. Os outros passaram e ele morreu ali. Pessoa querida que me procurou essa noite, Deus sabe exatamente o tamanho da tua cruz. É o tamanho suficiente para você se salvar. Não corta a ponta e não reclama com ele que um dia você vai passar vergonha. Carrega. Deus sabe o tamanho que cada um de nós pode carregar. Sabe exatamente o peso e o tamanho. Se a sua cruz está pesada, pode ter certeza, lá na frente ela vai te salvar. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, que você possa estar aqui para nós estudarmos o capítulo 6. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir ao pastor Marcelo para encerrar com a oração.